Voltou a gravar, gente. Então, os laboratórios, gente, eles são peças importantes dentro do nosso todo o processo de respaldo técnico, na verdade, embora alguns eventos científicos podem ser realizados pelo perito. Só que, se o perito escolher em fazer algumas dessas ações, por exemplo, uma separação de analito, ou uma divisão de reagentes, ou uma detecção particular, ele vai ter que fundamentar toda a sua documentação do local que você fez, a certificação desse laboratório, testemunhas da realização. Então, assim, é muito complexo, né? Eu vou mostrar para vocês as técnicas que hoje estão disponíveis, mas, assim, é muito mais fácil você enviar esse material para um laboratório e solicitar o laudo, e a partir do laudo você fazer a sua interpretação técnica, do que você tentar, ou se você faz parte, né? De repente tem um técnico que faz parte de um laboratório de pesquisa, e ele mesmo vai no seu laboratório e ali você cria todos uns ensaios. Só que nós estamos falando de produto de crime, né? Então você não tem tanta mobilidade, você não tem tanta ingerência sobre esse produto de crime. Então ali o assistente técnico ele vai pedir permissão para conseguir esse subproduto, para a coleta. Se ele já tiver sido coletado, ele vai pedir permissão para ter acesso ao que foi conseguido na época do crime, ou seja, as matrizes que foram colhidas, se foram colhidas, e aí você já começa a desconstruir toda a acusação em cima de um laudo, de uma insuficiência de matriz. Se existe a possibilidade de uma matriz estar ali de forma errada, ou seja, quem prova que foi aquele indivíduo mesmo que fez uso daquela substância. Então, você vai buscar fatos que possam corroborar com a sua narrativa técnica. Isso? Vamos voltar aqui. Encontrado o motivo de morte. Então, assim, um dos direcionamentos profissionais do toxicologista forense é o trabalho investigativo relacionado às causas de morte por intoxicação, né? Quantos artistas, quantas personalidades conhecidos, familiares, que já chegaram ao óbito em razão da exposição de um agente tóxico, né? E aí vai entrar os nossos conhecimentos, os muitos que nós relembramos no início da aula, né? A possibilidade de uma associação de drogas, o aumento a chegada da DL50, ou seja, da DT, da dose tóxica. Se eu não tivesse, de repente, falado sobre ela, a gente não teria base de prosseguir assim, essa explicação, né? Então, assim, é preciso ter um conhecimento para poder construir todo o seu processo de parecer, tá? Então, assim, você geralmente mantém seus resultados em triplicata para que não haja contestação de ter sido algo involuntário, um resultado assim incoerente. Qualquer situação suspeita de intoxicação ou em uma autópsia não foi suficiente para encontrar o motivo de morte, deve-se incluir a análise de seguintes amostras: sangue, urina, conteúdo gástrico, bile, fígado, uma vez que estas matrizes permitam a identificação de larga variedade de grupos tóxicos, como substâncias psicoativas, hipnóticos, sedativos, cardiotônicos, analgésicos, dentre outros, como pesticidas. Então, assim, está dizendo que você precisa, quando toxicologista forense, responsável pelaquela investigação criminal, principalmente direcionada a casos de morte, você precisa chamar atenção quanto às diversas possibilidades de
matrizes orgânicas disponíveis para encontrar determinado metabólico. E que este metabólico pode ser primário, secundário, terciário ou subprodutos ainda mais avançados. Beleza? No aspecto pós-morte, né, quando as análises laboratoriais são feitas em situação pós-morte, estas são utilizadas com o intuito de investigar a causa de morte por meio das amostras de fluidos corporais. Para isso é preciso que as análises laboratoriais forenses estejam realizadas em um Instituto de Medicina Legal. Isso se deve ao fato de que se tratem de situações legais, como nos casos de crime, violência e suicídio, qualquer outros tipos de negligência contra a vida. Então, assim, para qualquer tipo de análise cadavérica, você precisa ter um amparo legal, ou seja, estar fazendo isso num ambiente no Instituto de Medicina Legal, num local específico de análise. Você não pode... peraí, eu cheguei na cena do crime, tenho aqui o corpo aqui, encontrei 3 dias já de morto, aparentemente, eu vou começar a fazer uma análise aqui rapidinho no cadáver. Não pode. Não pode. Ele tem que ser conduzido para o Instituto Médico Legal, ele tem que ser conduzido para um laboratório específico para essas investigações. Tá? O tempo, gente, é um fator extremamente importante quando a gente faz uma análise pós-morte, né? Foi aquilo que eu falei no início do nosso curso, né? Se você, num processo de acidente de carro, por exemplo, se você, dependendo do tempo, você vai ter as bactérias ali que fazem parte, as enzimas autolíticas de degradação natural do corpo, você acaba favorecendo a fermentação e, consequentemente, você pode dar um parecer relacionado ao uso de álcool, quando, na verdade, a presença daquele álcool é oriundo daquela proliferação bacteriana. Então, assim, é bem complicado. Pode haver que resultados apresentados gerem incertezas quanto à utilização analítica de determinadas drogas utilizadas, né, nas amostras coletadas decorrente de um fenômeno conhecido como redistribuição. Além disso, nós temos vários processos de redistribuição pós-mortem e que o tempo vai ser um fator primordial nesse sentido. Tá? E aí, vamos começar a imaginar como vai chegar esses analitos. Né? Ele vai chegar, muitas vezes, conjugado ou de forma livre. Tá? Então, se ele chegar conjugado, eu vou precisar realizar procedimentos. Isso já estou falando como se eu fosse um laboratório de pesquisa ou um laboratório certificado para gerar um laudo. Eu vou precisar ali criar metodologias que favoreçam a separação desses analitos daquela matriz. Então, a matriz, ela, biológica ou não, ela vai estar em um processo, né, onde a impregnação daquele analito vai estar ou livre ou conjugado. Né? E aí nós vamos ter ali diversos processos para separar esses analitos. Né? Nós temos aí a remoção, por exemplo, primeiro um processo, mas, claro, um processo de remoção de interferentes endógenos. Então, nós temos aí, através de um processo de captação, onde na minha barra de captação eu tenho ali um reagente que tem afinidade com aquele subproduto ou com reagente, e aí, desta forma, eu vou estar ali captando aquele meu analito de interesse para, consequentemente, poder depois ali buscar ali uma forma de solubilizar novamente e ali trocar o reagente e fazendo a purificação daquele meu analito. Então, existem várias técnicas, a precipitação de proteínas é uma delas, onde eu precipito as proteínas para tão depois fazer o uso dos meus outros interesses, né? Outros analitos de interesse. Vou dar um exemplo na centrifugação, por exemplo, quando eu centrifugo, por exemplo, o sangue, eu vou ter lá a separação de níveis, né? As células sanguíneas vão sedimentar e o soro vai ficar por cima, sobrenadante. E a partir dali eu consigo fazer a separação de algumas proteínas. Então, assim, a precipitação de proteínas é um método de remoção de interferentes endógenos, um exemplo clássico disso. Tá? Típicas operações de preparação de amostra, nós temos a liberação de analitos, como eu falei, remoção de interferentes e técnica de extração. Tá? Nós vamos falar aqui um exemplo claro de extração, por exemplo, quando eu falo de café,
Ah, estou tomando muito café. Mas dentro do café, gente, eu tenho diversas moléculas. Como que eu vou ter certeza que eu estou ali consumindo somente qual a quantidade real de cafeína, né, trimetilxantina, que a própria cafeína em si. Então, existem métodos de extração que vai me favorecer ali o isolamento e a purificação. Beleza? E aí nós vamos ter aqui o primeiro método, né, que é a liberação dos analitos da matriz. Que a matriz, como eu já havia falado, ela vai estar conjugada simples. Então, esse é o primeiro. Então, eu posso fazer isso através de diversos processos, como um deles, através de uma hidrólise de conjugados, onde eu jogo ali um determinado ácido, uma determinada básica, e aí aqueles produtos, aqueles analitos que têm afinidade, eu não falei que muitas moléculas têm afinidade por ambientes ácidos e ambientes básicos, quando eu entro com uma hidrólise destinada à acidez, aquelas minhas moléculas ácidas vão ter tropismo para o ambiente ácido. Então, naturalmente, tudo aquilo que for diferente do ambiente ácido vai ser retirado. Beleza? Remoção de diferentes endógenos, falamos sobre isso. Técnica de extração, nós temos algumas, né? Nós temos a extração líquido-líquido, chamado LLE, nós temos a extração de fase sólida, e nós temos a extração handspace e a microextração em fase sólida, tá? Geralmente, esses mecanismos podem ser manuais, mas mais ou menos como funcionam os grandes equipamentos, são direcionados dessa forma, onde sempre nós vamos ter a presença de um reagente que vai ou retirar os analitos ou mantê-los aí naquele ambiente para que seja possível a purificação. Tá? Extração de analitos, né? Nós temos alguns tipos de extração de analitos, processos físico-químicos que fundamentam a extração. A partição, remoção de analito por meio de solventes apropriados. Nós vamos ter a adsorção, que é a adsorção e extração de analitos na superfície de um sólido com poder adsortivo. Na verdade, eu vou utilizar ali uma substância que tem o poder de atrair o meu analito, da mesma forma que esse analito vai chegar na minha molécula-alvo, na toxicologia forense, dinâmica, é a mesma forma, eu vou colocar ali subelementos que vão dar essa vontade desse analito novamente se atrair para esse poder adsorvente. Então, a partir daí, eu vou conseguir captar e detectar a presença desses analitos, dessas moléculas. E a volatilização. Os analitos são forçados a passar para a fase aquosa e da fase aquosa para a fase gasosa. Então, a gente vai ver que existe também método de extração para voláteis, substâncias voláteis. Tá? Essas extrações podem ser exaustivas ou não exaustivas. A remoção completa dos analitos das matrizes de sua transferência para a fase extratora, ela é considerada exaustiva. Os dois métodos, líquido-líquido e extração de fase sólido, são considerados métodos exaustivos. Assim como microextração em fase líquida e microextração em fase sólida são considerados métodos não exaustivos. A capacidade, a não exaustividade está relacionada à capacidade da fase extratora limitada, e na maioria dos casos insuficiente para extrair maior fração do analito. Então, vamos falar aqui sobre o método LLE. Já estou com a boca bem ressecada, gente. Falando bastante, né? Então, assim, no método de extração LLE, obrigado, nós vamos ter aqui, novamente, a ação de um extrator, né? E quando eu falo de extração, eu estou falando de um líquido extrator em cima de uma solução líquida, né?
Então, consequentemente, esse líquido extrator ele vai possuir ações, né, que vão contrapor ali aquele analito e vai ter uma atração específica àquele líquido extrator. Então, todo aquele analito, né, acho que dá para ver aqui nesse processo aqui, ó, todo aquele analito no processo de desequilíbrio, de áreas de desequilíbrio, ele vai tender ao lado que ele tem mais afinidade. Ah, obrigado, Marconi. Valeu. Obrigado. Se eu coloquei nessa fase, né, de diálise de equilíbrio um extrator que tem ali uma potência eletroquímica capaz de buscar todos os analitos, né, que estão em processos iônicos, ou processos ácidos, né, que estão ali, ou em processos de ressonância química, eu vou ter a possibilidade desses analitos serem conduzidos naturalmente para a minha fase extratora. E aí, a partir daí, eu consigo filtrar, né? Essa filtração ela vai ser natural ou uma ultrafiltração por pressão e retirar as fases sem o meu analito de interesse. Aí eu já tenho agora o meu analito presente na minha fase extratora. Agora eu tenho que lutar para tirar o meu analito do meu extrator. Então, muitas vezes eu uso um solvente para puxar o analito. Só que agora eu preciso tirar o analito do solvente. E agora? Então, assim, por isso que são várias fases, né? Então, esse extrator, eu só consigo separar o meu analito se eu fizer um processo de condensação. Então, eu já jogo para um processo de condensação. E aí eu condenso, e o que gerar o produto de condensação desse extrator, que ele é extremamente volátil, ele vai me dar um produto que eu estou buscando mais puro, né? A presença daquele analito. E aí nós temos aqui o Soxhlet, que é um extrator também, também serve para fazer esses experimentos de extração líquido-líquido. Você acaba tendo também todo um processo ali que facilita nessa possibilidade de extração. Quando eu falo de hidrólise de conjugados, é mais ou menos esse processo. Eu posso utilizar uma hidrólise enzimática, eu posso usar uma hidrólise básica, uma hidrólise ácida. Ver se eu tenho um exemplo aqui. Ó. Você aqui, ó. Esse exemplo aqui de uma hidrólise alcalina. Eu jogo aqui uma base, né? O NaOH, né? O hidróxido de sódio, uma temperatura de 60 graus Celsius, e aí eu consigo tirar, fazer a separação do meu ácido, né? Glicorônio, e isolar essa molécula, especificamente que é o meu analito, a minha busca, na presença desse ambiente alcalinizado. Tá? E nada mais é do que esses nossos processos de hidrólise e de separação. Tá? Nós vamos ter a extração fase sólida. Já a extração fase sólida, existem algumas diferenças, né, relacionadas à própria membrana. Você precisa ter uma membrana que promova ali uma retenção de alguns metabólicos, ou aí a nossa busca, né, da fase sólida, ele vai se dar tanto para a substância que conseguir passar, quanto para a substância que ficar retida na membrana, se for o caso. E aí nós temos aqui, ó, nós tivemos uma deposição de um produto composto, e a partir dessa pressão osmótica natural ou não, pode ser a vácuo, por exemplo, essa decomposição ela vai descer, e somente aqueles analitos que eu estou buscando, sólidos, que vão estar ali disponível após a lavagem, e é aquele produto que vai sobrar, que eu vou utilizar, que eu vou detectar e vou quantificar. Mais ou menos é assim que acontece, né, nos processos de cromatografia. Né? No processo de microextração em fase sólida, né, SPME, é possível também o processo de captação de adsorção, né? Onde nós temos um microagulhamento, e na ponta dessa agulha nós temos ali uma área onde é depositada
um reagente de captação, um cromatográfico com alta sensibilidade. E aí, quando aquelas moléculas das substâncias encostam ali, elas são aderidas e são reconhecidas por um parâmetro de picos já existentes, por exemplo, no caso de uma cromatografia volátil, né, gasosa. Ele já tem uma série de picos existentes, que são ali um modelo padrão, e quando você encontra um pico semelhante, você consegue fazer o diagnóstico, um laudo afirmando que aquela substância tem 95%, 85% de ser determinada molécula. E aí a técnica de headspace é mais ou menos essa técnica de captação, novamente. Tá? Você tem ali um produto que vai de adsorção, e aí você introduz essa adsorção. Quando os produtos voláteis, né? Aí nesse caso já é mais direcionada para metabólicos voláteis, vamos supor que nós vamos ser contratados aí para investigar a geração de poluentes numa determinada indústria, e aí nós vamos avaliar, nós vamos fazer uma coleta daquele processo ali, após o funcionamento da indústria, do ar ali naquele local, e a partir daquele ar captado, nós vamos ter dispositivos de captação de ar, nós vamos entrar no processo de headspace para avaliar aqueles gases voláteis, quais são os poluentes presentes ali. E a partir da detecção naquela ponta de absorção, a gente consegue dimensionar que tipo de reagente, que tipo de produto metabólico, que tipo de agente tóxico está ali presente naquela indústria. E a gente, com certeza, vai mandar isso para um laudo, né? Fazer esse laudo num local que tem um dispositivo automatizado para contrapor a sua prova, né? E aí, depois que você tiver o laudo confirmado, você vai emitir um laudo, um parecer, afirmando que naquela indústria há emissão de poluentes tóxicos, como monóxido de carbono, enfim, monóxido de hidrogênio, e assim sucessivamente. E aí, mais um respaldo, mais um dinheiro no nosso bolso, após esse parecer, mais uma vida salva, mais um inocente libertado, e assim sucessivamente. Ou seja, nossas ações elas vão estar direcionadas para amplo espectro, né? Para ampla utilização. Então, assim, é importante a gente ter essas dimensões. Então, existem essas técnicas são utilizadas. A gente já falou de técnica de partição, técnica de adsorção, técnica de volatilização, as hidrólise, enfim, são muitas técnicas. A diálise de equilíbrio, a gente já mostrou. Você coloca um método de separação ali, aonde aqueles metabólicos estão ali na forma livre, vão preferir o reagente, ficando ali o metabólico que nós estamos procurando, ou vice-versa. Né? Aqui, por exemplo, um exemplo claro disso, nós temos aqui o solvente, as proteínas plasmáticas. Vamos imaginar aqui que nós temos um reagente que tem afinidade com o diazepam. E o diazepam é extremamente vinculado ali à proteína plasmática. Então, quando eu jogo o solvente no sangue de avaliação, eu vou ter ali a preferência de alguns metabólicos, né? A preferência saindo da proteína e preferindo o solvente. E a proteína ela vai acabar ficando só livre aquele metabólico. Se está aí eu pergunto a vocês, se está na lipoproteína, essa molécula é hidrofílica ou a molécula lipofílica? Alguém me fez uma pergunta de apolar ou polar, hidrofilicidade, lipofilicidade, está dentro aí. Ou seja, se tem afinidade, se tem ali essa prevalência de estar ligada a uma lipoproteína, uma proteína plasmática, é sinal que ela tem facilidade de transitar no nível de distribuição, ou ela não tem facilidade e precisa pegar carona com alguém? E aí? Alguém responde? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui, eu não vi.
Ah, alguém botou aqui, ó. A Aline botou aqui, ó. Valeu, Aline. Isso aí. Maravilha. É lipo, né? Lipo porque ela não tem facilidade de distribuição, ela não tem facilidade nenhuma. Então, o diazepam, assim como outros benzodiazepínicos, eles têm dificuldade porque eles são, como eles atuam na barreira hematocefálica, eles atuam em diversas respostas centrais, eles precisam ser hipofílicos para poder atravessar a barreira hematocefálica. E, em contrapartida, ele tem dificuldade em transitar ali na distribuição. Exatamente, Rafael. Então, assim, é uma complexidade. Entretanto, diante de uma necessidade de detecção de quanto de diazepam aquela pessoa utilizou para se suicidar, foi um suicídio proposital ou foi um suicídio espontâneo, você vai avaliar exatamente isso. Você vai jogar um reagente, o diazepam vai acabar tendo afinidade, né? A gente vai avaliar ela se é uma substância ácida, por exemplo. Eu jogo um reagente ácido, naturalmente, ele vai, por afinidade, vai soltando a proteína, vai em direção ao solvente. E aí o solvente vai ter muito mais diazepam, e aí eu vou começar a arrumar um jeito de mandar fora esse solvente, manter só o diazepam, e naturalmente daqui a pouco eu vou conseguir mensurar a quantidade de diazepam encontrada no sangue daquele paciente. É maneiro demais. É maneiro demais. E aqui alguns agentes precipitantes, para quem for fazer processo de precipitação de proteínas, se for necessário, nós temos ácidos, né? Nós vamos ter aqui também produtos acetona, como etanol, metanol, né? E vários outros ácidos, que vão favorecer aí o processo de desnaturação proteica e, consequentemente, precipitação proteica. Tá? E aí foi um exemplo que eu dei do diazepam, já antecipei, né? Qual seria a metodologia mais adequada para poder mensurar a quantidade de diazepam livre, e a gente acabou de ver ali que a diálise de equilíbrio, né, foi o ideal. E aí, a partir dessa preferência do solvente natural, sem precisar de uma bomba de fluxo, de um vácuo, se você quiser forçar também um vácuo, não vejo problema. Você vai ter aí uma taxa de ligação a proteínas plasmáticas de 98%. Então, assim, como você processaria essa amostra para atender essa solicitação? Realizando uma diálise de equilíbrio, onde o solvente ele teria mais atração do que a própria proteína, né? E aí eu vou ter aqui de acordo com o processo, eu preciso decidir qual a dosagem do analito total, qual a dosagem do analito livre. Total é aquele livre mais o conjugado, mais o ligado. Então, você tem o total. E o livre é aquele que somente está fora, não está pegando carona com ninguém, está sozinho. Vamos ver aqui. Ultrafiltração é um outro método de separação. Tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem da ultrafiltração é a rapidez, né? É a eficiência, enfim, versatilidade, não causa diluição na amostra. E as limitações? Baixo volume de ultrafiltrado. Poucos são os produtos que conseguem ser ultrafiltrados. Então, você tem uma geração de pouco material para detecção. Então, tem que tomar muito cuidado e avaliar a viscosidade, a densidade daquele produto e qual membrana você vai utilizar para ultrafiltração. Formação de gel na membrana também é ruim. Aí você acaba criando um processo de dificultar a filtração, alteração do equilíbrio, interações de matriz com a membrana e também o tamanho do poro interfere na eficiência. E aqui, assim, eu queria deixar para vocês, sei que o pessoal está cansado, já são 5 pancadas, a gente está desde cedo. Esse vídeo está no nosso slide, depois dá uma olhada. Aqui vocês vão conseguir perceber de que forma que a gente consegue isolar a cafeína com as várias etapas de extração, várias etapas de separação, ou seja, a utilização de substâncias ácidas para fazer um direcionamento de reagente, como foi falado. Então, é muito interessante que vocês assistam, assim, quem tiver interesse, claro, quem tiver a fim de trabalhar nesse setor,
quem tiver a fim de fazer um cadastro na judicial, para a gente poder entender o processo de separação. E a gente vai ver que dentro de sei lá, de 500 miligramas de café, apenas, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, através das etapas, apenas 1 grama de cafeína só. 500 gramas, né? Apenas 1 grama você consegue achar 1% de cafeína, que não é negro, não é preto, de acordo com o que a gente imagina, pelo contrário, a partir desse isolamento. Então, esse vídeo ele traz, né, as etapas, etapa por etapa, né, quais as soluções que são utilizadas como reagente de extração, como fase extratora, e aí vocês vão lembrar dos termos que nós utilizamos agora. Tá? Então, são vários processos, a gente já falou. Alguns exemplos, né, de como são esses resultados cromatográficos, né, onde a gente avalia ali picos já de modelagem de um padrão pré-existente e de barra de comparação. Muitas vezes a análise é de comparação. Você tem o mesmo pico e esse pico ele vai te dar uma probabilidade, né? Então, essa probabilidade muitas vezes é direcionada, né, ao produto que nós estamos procurando. Bom, vamos abrir aqui para perguntas. Acabei um pouquinho mais antes do nosso período de término, vai até às 18, né? Nós vamos abrir para as perguntas, para dúvidas. Está valendo domingo, né? Que bom. Isso é importante, Daniele. Está gravando, sim. Está aqui o símbolo de gravação. Caiu a gravação, Daniele, e depois nós colocamos de novo. Entendeu? Um minutinho mais. Valeu, gente. Muitos casos de celebridades, né, mortas, né, doping, ou né, overdose, enfim. Realmente isso é bastante importante a gente ter esse conhecimento para poder participar desse processo, emitir o nosso laudo, nosso parecer. Beleza. Gente, eu vou também disponibilizar no grupo, até mesmo para compensar esse período que está sobrando, né? Valeu, Felipe. Francilene, pode falar, né? Francilene. Perguntas? Boa tarde. Bem. Tudo bem. Está me ouvindo? Estou. Eu gostaria de perguntar que o senhor falou que para perito judicial não precisa, é só se cadastrar lá no Tribunal de Justiça. Mas para o perito criminal, no caso, como é que funciona? É só por concurso mesmo? Então, temos duas situações envolvidas aí, né? Temos o perito criminal, mas que, na ausência de um perito, né, eu até li essa lei, o juiz pode acionar peritos particulares. E, em razão da grande quantidade de processos, dependendo da vara, do Estado, você acaba sendo acionado, mesmo sendo criminal ou não. O nível criminal, você acaba criando mais complexidade. Mas, tanto para você defender o governo, né, porque o Estado, né, nível Ministério Público, quanto para defender a defesa, né, o réu, você precisa tomar muito cuidado, porque você está ali com uma responsabilidade de manter a prisão daquele indivíduo ou livrá-lo, né? Então é isso. Tem essa possibilidade, sim, de exercer, mas a prioridade para emissão do laudo que o juiz vai se direcionar de um perito público. Mas nós não temos, dependendo dos governos, nível estadual, municipal, não existe uma quantidade suficiente. É por isso que a lei ela permite
que nós façamos os cadastros, né, e servimos como uma forma de compensar essa necessidade. Beleza? Francilene? Maravilha. Raíssa, quer perguntar alguma coisa? Professor, eu gostaria de saber se nesse cadastro a gente tem que ter, além da pós, alguma outra especialização ou só com a pós a gente conseguiria fazer esse cadastro? Então, o cadastro hoje, aqui a lei deixa bem claro que você não precisa, a lei, você precisa só ter o diploma. Ah, Você precisa ter diploma, mas você precisa garantir a técnica. Então, assim, você precisa primeiro, o mais importante é você ter segurança de se cadastrar para você poder emitir um parecer, porque você precisa adotar as técnicas necessárias para garantir a metodologia, garantir o teu laudo, garantir o teu parecer e a construção do seu relatório. Então, então, hoje, sim, eu vejo muito curso aí de toxicologia forense para elaboração de laudos periciais. Mas, na verdade, essas informações são bem comerciais, né? Para você pagar o curso. Mas, na verdade, o conhecimento técnico para você construir o seu laudo, o seu parecer, você conseguiu na graduação. Agora, se você fizer uma pós-graduação, se você faz cursos para atualização, se você faz uma pós também, qualquer instrução, ele vai acrescentar mais conhecimento técnico para você. Então, assim, é muito bom que você tenha, assim, pós, mas para atuar, a graduação, o diploma e o conhecimento técnico. Obrigada. Nada isso. Acho que tem mais complementares para fechar o laudo. Podemos solicitar de novo essa pergunta? Sim, podemos. Principalmente quem é assistente técnico, ele pode pedir exames complementares para que ele possa ali tentar ajudar o réu de alguma maneira. Disponibilizar um grupo pós-sindicaria, claro, com certeza. Obrigado, poxa, valeu, bastante conhecimento. Eu espero realmente que tenha sido proveitoso, porque vocês deixarem de aproveitar o domingo de vocês aí para aturar nessas. Igual o amigo falou, estou com sono realmente depois do almoço, né? Posso nem culpar. Todo o processo fisiológico é natural, o sono, né? Então, assim, a aula muito teórica, em geral, né? Lembrando alguns conceitos, né, que a gente já viu na graduação. Tem gente formada aqui de mais de 5, 10 anos, então você acaba tendo que reviver alguns conceitos que são teóricos mesmo, acaba dando sono, mas eu espero que a importância do tema possa ter equilibrado aí essa parte mais sonolenta, né? Nada isso, valeu que agradeço. Danilo, me agradeço. Eu vou deixar disponível 2 artigos relacionados à nossa aula, à elaboração de laudos, né? E aí, assim, quem quiser compensar esse período, né, até às 18 horas, vou deixar esses 10 minutos aí que estão faltando, quem quiser ler esse artigo, quem quiser produzir alguma coisa desse artigo, pode me enviar também. Tá aí, os meus contatos estão aí no primeiro slide, primeiro ou segundo slide, né? Então, fiquem à vontade, acompanhem nossa pesquisa. Nós temos muitas produções acadêmicas de graduação, de mestrado, de doutorado. Acompanhe os nossos artigos, procura lá Souza C, lá no PubMed ou no Google Acadêmico, enfim, nas fontes de pesquisa. Procure nossas produções, são interessantes. Muita coisa voltada ao nível laboratorial mesmo, microbiológico, microbiologia clínica, toxicologia forense. Então, é isso. Estou disponível, qualquer pergunta. Vou ficar aqui para aqueles que tiverem alguma dúvida. E é isso, gente. Eu agradeço novamente a oportunidade aí pelos gestores do CRF, por essa iniciativa extremamente importante aí dos cursos qualificados. Alguém perguntou aqui, ó, cada laudo é como se fosse uma elaboração de TCC? Não chega tanto, meu amigo.
o laudo não é um relatório. O relatório tem mais semelhança com o TCC. O laudo, na verdade, é uma coisa bem descritiva do qual foram os resultados que os equipamentos, né, automatizados deram, ou que os ensaios laboratoriais deram. O que foi detectado, a quantidade que foi detectada. Isso é o laudo, onde você vai ali dizer, olha, o dispositivo deu que tem cocaína mesmo, tem uma concentração tal. Agora, o parecer que você vai entrar, não, de acordo com o laudo, de acordo com o meu relatório, de acordo com as minhas omitivas, de acordo com as minhas visitas técnicas, eu posso afirmar que existe um erro no laudo pericial inicial que veio pelo Ministério Público. Então, você está entrando ali com uma contestação, solicitando impugnar aquele laudo inicial, por algum motivo técnico que você possui ali, analisou que existia ali, apareceu uma inconsistência na produção desse laudo. Valeu, Vitor. Jean, também valeu, meu amigo. Então, a gente faz pesquisa, né, universitária na graduação. Eu sou da Faculdade Ferlagos, de Cabo Frio, mas meu pós-doc de bancada é lá na UERJ, na Praça da Bandeira. A gente faz muitos experimentos da microbiologia clínica, ciências médicas, tudo relacionado. E lá nós estamos evoluímos em grandes estudos, como vocês podem acompanhar até no meu Lattes, se vocês quiserem. Nossa equipe tem bastante produção acadêmica. Nível farmacêutico, nós temos bastante estudo também saindo pela faculdade que eu sou coordenador. Então, precisando de alguma coisa, nos procurem lá na Ferlagos, Cabo Frio. Eu, Carla, Tiago, Rosemary. Valeu. A internet é assim mesmo. Mas depois você pega aí todo o vídeo gravado, né? E aí você consegue, se você quiser assistir novamente algumas partes, né? Ou o vídeo todo, né? Na pós, ensina a elaboração de laudo. Sim, dependendo da pós, meu amigo. Mas a elaboração de laudo, ela não tem uma ciência específica. O laudo são termos técnicos onde você vai colocar o seu conhecimento no papel ali e vai direcionar o laudo. Então, essas informações que eu apliquei hoje, eles te dão uma base muito, muito legal para você construir um laudo técnico. Então, assim, um parecer técnico, um relatório. Então, não existe algo fechado e definido como tem que ser. Não deve utilizar o verbo assim, assim, assim. Não. Existe uma necessidade de uma linguagem formal, técnica, onde você vai utilizar resoluções, leis, regimentos, para se estruturar, metodologias para se estruturar. Tem a área de toxicologia forense lá. O meu mestrado foi na parte de biologia forense, de genética forense e tal, que é no Instituto Piquet Carneiro. Eu oriento lá, após lá, um mestrado bem interessante, doutorado também. Procure lá. Tem bastantes alternativas lá para pesquisa, gente. Então, aí eu peço que vocês, claro, que tem uma pergunta boa aqui, ó. Está indo. Peço que você, qualquer dúvida relacionada ao material, né? Como eu pego a aula gravada? A aula gravada, gente, eu preciso que vocês vejam aí com a Thalita. Eu não sei qual é o veículo que vocês vão conseguir, mas parece ser fácil de conseguir. Deve ficar disponível em algum local. Mas aí pergunta no grupo do WhatsApp aí que alguém vai te responder. Um farmacêutico
réu pode ajudar a impugnar o laudo? Assim, na posição de réu, eu acho complexo. Você pode orientar algum farmacêutico que vai estar imputado de assistente técnico. Obviamente, você vai contratar um outro colega farmacêutico para te representar, para te dar um laudo técnico. Pode ser que haja uma tendência do juiz a entender que você, como você é réu, você pode estar colocando tendências técnicas para te favorecer. Então, assim, isso aí é mais empírico, né? Empirismo, né? Então, assim, eu não acredito que tenha muito respaldo jurídico. Então, é melhor você pedir para alguém, né, pagar um assistente técnico, né, que é um outro farmacêutico, e você pode orientar ele, né, claro. Ó, busca lá, manda para a empresa, o laboratório tal. Poxa, vamos impugnar o laudo, vamos. E aí você pode até conversar com ele. Mas quem vai assinar não é você. É um outro farmacêutico, um outro profissional, um engenheiro químico, né, de preferência farmacêutico para fortalecer a classe, a categoria. Né? Local do mestrado, lá tem o Instituto Piquet Carneiro na UERJ, tem mestrado profissional ou acadêmico direcionado à investigação forense. São vários lá. O meu foi de biologia forense, voltado para genética forense, alguma coisa desse sentido. Valeu, Débora. Não consegui entrar no grupo pelo link que mandaram aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui esse link. Caraca. Tá aqui, existo. Tem bastante conversa agora lá. Eu não estou achando, tá aqui, ó. Grupo do WhatsApp. Bom, vou jogar aqui no chat. Prontinho. Ó, esse é o link do grupo, ó. Só acessar que você consegue. Valeu? Carla Dias. Doutora Carla Dias. Gente, estou falando o nome direto, mas eles são todos doutores, né? Farmacêuticos. Eu estou aqui também como companheiro, colega de trabalho de profissão. Estou falando o nome porque pelo dinamismo da aula, tá? Desculpa aí a parte invasiva. Mas com relação a pós, eu falei até mesmo em nível de conflito de interesse, eu vou colocar lá, você me mandar, ter um contato, meu contato está aí nos primeiros slides, eu posso te indicar, mas assim, na aula não é muito saudável, né? Porque aqui tem muita gente, de repente tem professores, tem pessoas responsáveis por pós-graduação, tá? Nós temos pós-graduação na faculdade que eu trabalho, nós temos pós-graduações públicas, privadas, enfim, existem várias. Vai dependendo da área que você quer fazer a pós-graduação. Em nível forense, existem várias, mas a minha única posicionamento é quanto a pós-presencial. Não estou dizendo que eu estou tirando a credibilidade da pós-online. Se for uma pós ao vivo, né, você tem uma aula ao vivo igual foi a de hoje, é tão bom quanto a presencial. Mas existem pós que são veículos robôs, né, de vídeo, robôs de aulas, de exercícios, assim. Não que não tenha um processo de construção do conhecimento. Tem, mas nível de análise curricular, de aceitação para o empregador, existe um impacto, né? Isso é uma opinião minha, gente. Pode ser que alguém aqui discorde, então, de boa. Pode ser que alguém, não, curso online é bom demais, tal, beleza. Então, é que me perguntaram, estou dando uma opinião. Valeu, Rafael. Então, a gente faz o contato aí que eu te mando aí. Sou de Ana, sou da MS Opinião, não sei o que é isso.
Mesma opinião, beleza. Show. Mas tranquilo, né? Pois é, eu tô tendo dificuldade, gente. Até para muitas vezes eu preciso até contratar um professor lá para a faculdade. A faculdade ela precisa pelo menos que o professor tenha pós-graduação, que seja farmacêutico muitas vezes, e a gente tem dificuldade de achar um profissional com a pós específica, presencial, que é um dos meus métodos de análise. A primeira coisa que a gente vê é se é presencial ou online, é o meu caso. Mas, assim, é difícil achar um farmacêutico com mestrado, doutorado, e a gente precisa disso lá para validação até das ferramentas do MEC. A gente pede, tem a possibilidade de uma pós-graduação? Tem. Mas o mestrado também é exigido, o doutorado também é exigido, tem uma quantidade mínima que o MEC exige, então, e a gente prefere sempre direcionar o farmacêutico. Não é fácil, às vezes, encontrar professor com todos esses veículos de regulamentação para a aula. Né? Então, a pós-graduação, com certeza, já ajuda bastante. Francilene, quer perguntar alguma coisa? Francilene, acho que eu estou tentando acertar teu nome. Né? Pois é, na verdade, existem alguns pós e contra, né? Com a relação da dificuldade de disponibilidade, de movimentação, uma pós-graduação online acaba te facilitando, você assiste a aula em qualquer lugar. Agora, presencial, é aquilo que eu falei, você tem as questões das aulas práticas, das simulações realísticas, e aí você acaba tendo um treinamento, sem dizer que você acaba sendo, né, pela presença, você acaba tendo uma exigência de estar ali, né, presente. A Francilene está com a mão levantada até agora, não sei se ela quer falar, mas está aberto aí. Então, gente, valeu. Agradeço profundamente aí vocês terem dedicado o domingo de vocês aí em nossa companhia. Espero que realmente tenha sido um curso que tenha acrescentado para vocês. E em breve vocês vão dar entrada aí vão receber o certificado de vocês. Utilizem o certificado. Atuem sim. Se quem quiser se cadastre, se vocês tiverem a perícia para cadastrar, cadastra, tá bom? E aí vai que é chamado para fazer uma análise, uma contribuição, às vezes até pequena, já tem uma graninha lá. Se você me perguntar valores, eu não vou poder te precisar. Já tem casos de recebimento de 2.000, 3.000, 4.000 em apenas uma análise, 2.000, R$ 1.500, uma análise básica. Enfim, vai depender muito do tipo de processo. Então, gente, um grande abraço a todos. É isso que nós temos que continuar, esse processo de reconhecimento daqueles grupos que nos apoiam, que lutam pela nossa graduação, que resiste, né, à nossa união, à nossa força como categoria. Então, vamos nos manter fortes, né, para que a gente consiga estar sempre buscando as nossas melhorias salariais, melhorias, conquistar espaços na sociedade e reconhecer quando gestões acabam nos favorecendo, né? E hoje a gente pode dizer que essa gestão, que bom que essa gestão está nos favorecendo como docente, nos favorecendo como discente e nos favorecendo como categoria, sem conflitos de interesse também, né? Não estou aqui em nível político, mas sim como reconhecimento concreto do que vem acontecendo. Valeu, gente. Um grande abraço para todos. Estou aqui me despedindo de vocês. 5 minutinhos antes. Isso aí, Rafael. Grande. Valeu, Fernanda. Eu. Uma pergunta aqui, ó. A escolha do método analítico fica a critério do perito? Sim. Do perito ou do assistente técnico. O juiz não tem esse conhecimento para definir uma metodologia científica de análise. Então, fica a cargo assim, meu amigo.
Doutorado, beleza, maravilha. Obrigado, hein, Robson. Valeu. Obrigado, Cris. Fernanda. Ponha. Valeu, Rômulo. Exato, meu amigo. Cada conhecimento adquirido nos faz mais fortes. Cara, filosofou, hein, Rômulo? Caraca. Aí, Bruno. Valeu, Carliane. Valeu. Vou encerrar a gravação, gente. Grande abraço. Paz e bem para todos. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu.